Momento do Discipulado. O discipulado da Esther, aquela jovem israelita, judia, que se tornou rainha. Mas como é esse processo? Deus gosta de preparar as pessoas. Vamos procurar entender. Ninguém chega lá por acaso e de repente ela virou rainha, de repente aconteceu, foi sorte. Não tem sorte nenhuma, não. O cristão precisa se preparar. Existe uma carreira. Quando você vê alguém ganhando almas, alguém que evangeliza e vê a pessoa tomar a decisão, ajuda, ora com ela a pessoa toma uma decisão, isso não é um dom que nasceu com a pessoa, isso é resultado de um esforço grande, um investimento. Quando eu consegui evangelizar alguém e a primeira pessoa, um jovem, na Praça Tiradentes, ali no centro do Rio, num domingo à tarde, a primeira pessoa que tomou uma decisão comigo e eu orei por ele, eu sempre lembro isso, eu fiquei muito nervoso e saí correndo para ele não voltar atrás. Isso só aconteceu depois de centenas de tentativas e eram muitas oportunidades perdidas, eu não sabia por que a pessoa não se interessava, ou a pessoa se interessava, mas não se convencia, e tudo aquilo mexia comigo. Eu perguntava a Deus: Senhor, onde é que eu estou errando? Me mostre, eu quero ganhar almas. Bom, depois de centenas de tentativas, um rapaz tomou decisão pelo Senhor, mas eu não parei por aí, eu continuei investindo. Depois de algum tempo, um outro segundo rapaz, depois de outro tempo, eu já não me lembro mais quem foi, a terceira pessoa, e depois uma quarta, quinta, sexta, 10ª, 20ª, muitas pessoas eu evangelizei pessoalmente, mas eu evangelizava também em grupo, em pregação na praça, em igrejas, reuniões de jovens, e aí outras e outras pessoas começaram a tomar a decisão pelo Senhor. Foi uma fase da minha vida em que muita gente tomou a decisão pelo Senhor. E eu contei até algumas centenas, mas depois eu parei de contar, porque aquilo não traria propriamente glória para o Senhor, e eu não queria me vangloriar daquilo, mas eu desenvolvi alguma liberdade, eu tive alguma desenvoltura naquilo ali. Portanto, quando você vê uma pessoa tomando uma decisão pelo Senhor, alguém evangelizando, aquilo não começou assim de qualquer jeito, nem foi sorte, não. É um investimento, é um trabalho. Quem ama a Deus tem prazer em falar de Jesus. O discipulado também, quando um crente está firme e ele é um servo de Deus, um obreiro, líder, houve bastante investimento em cima daquela pessoa. Alguém discipulou com amor. Eu lembro daquela professora nos Estados Unidos, a Anne Sullivan, que resolveu enfrentar um desafio. Havia uma menina que nasceu cega, surda e muda. E essa menina se chamava Helen Keller. Como vai ensinar uma pessoa que é surda? Ela é cega também, é muda. Como? Bem, a única maneira era através da mão, o tato. Como eu vou ensinar sentimentos através do tato no dedo? Como eu vou ensinar uma pessoa palavras, o alfabeto através da mão, o contato da mão? A professora Anne Sullivan investiu muito naquela menina. Ela cresceu, se tornou uma das
principais literatas dos Estados Unidos. Eu me lembro que num curso de inglês eu estudei um texto de literatura da Helen Keller. O que eu faria se tivesse 3 dias para ver? Ela descreve então o sonho dela, o que ela gostaria de ver, numa linguagem erudita, nobre, a cega, surda e muda, e ela continuou, cega, surda e muda, mas se tornou uma das maiores literatas dos Estados Unidos. Houve um investimento. Um líder, um pastor, um ganhador de almas não aparece por acaso, nem se faz assim da noite para o dia. Houve um investimento de amor, alguém que cuidou daquela pessoa. E assim Deus quer preparar pessoas para as várias posições, seja para uma posição política, uma posição elevada no país. Nós temos um presidente que teve um apoio, um investimento de uma esposa cristã, e ela investiu muito. A história dela seria interessante a gente conhecer um dia. Ela investiu muito até que ela conseguiu algo que era um sonho dela, influenciar um político até que ele se tornasse um presidente da República. Muito trabalho, muito investimento. Nós estamos continuamente sendo preparados pelo Senhor para alguma coisa. Só que há crentes acomodados que não têm sonho, não têm desejo, não querem servir ao Senhor, não querem produzir frutos, eles não têm vontade, eles se acomodam, deixam a vida levar. Mas Deus valoriza aqueles que estão investindo. Senhor, eu quero ser usado por Ti, me encha do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero poder, eu quero fazer milagres no Teu nome. Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ver pessoas tomando a decisão, eu quero ajudar pessoas a serem libertas. Senhor, me usa, Senhor, eu quero. Deus valoriza essa busca. Essa expressão tem sido muito importante no meio pentecostal, principalmente, buscar o Senhor. Você não vai se encher do Espírito, Efésios 5,18, sem desejar, sem investir, sem orar. Você vai ter que investir tempo em oração, em amor ao Senhor, se enchendo do Espírito para você poder ser usado por Deus. Todos os grandes líderes, os irmãos que conseguem muitos resultados, há um investimento na vida deles. Por muitos anos, pessoas foram usadas por Deus para investir. Eu quero focalizar a Esther, que se tornou rainha, influenciou tremendamente o rei Assuero, que é tido na história identificado como o rei Xerxes I da Pérsia. O nome dele na língua persa é complicado, é bastante complicado o nome, e o Xerxes é uma tradução para o grego que simplificou o nome dele, Achaiacha, qualquer coisa assim. E Xerxes, então, é o nome em grego, e na Bíblia ele aparece como Assuero, na nossa versão em português. E muita coisa aconteceu. Deus esteve preparando o ambiente, preparando Mordecai, e o Mordecai preparou a Esther. A Bíblia diz que a Esther se preservou, era uma moça virgem, de boa aparência. Não é errado a mulher cuidar da aparência. Ela idolatrar a aparência é que é um erro. Mas ela cuidar da aparência para ser o mais natural possível, e a Esther era assim. A Bíblia dá alguns aspectos a respeito dela. Era simples, não se enchia de penduricalhos, não ficava se pintando, botando piercing aqui, não sei o que ali. Ela era muito simples, mas cuidava do corpo, exercícios físicos, a boa alimentação. A boa alimentação era um assunto importante para os judeus lá no cativeiro. A gente lembra, por exemplo,
do Daniel, a decisão que ele tomou em relação à comida. Então, cuidar bem da comida, da alimentação, com exercícios físicos, cuidar da alimentação mental. O que você está trazendo diante dos seus olhos, com o que você está alimentando a sua mente. Isso é fundamental. E a Esther cuidou disso. Não que ela provavelmente já nascesse assim, não. É que ela teve um Mordecai, um primo, ou tio, na nossa versão é primo, que era mais velho que ela, os pais dela morreram e o Mordecai cuidou dela, discipulou a Esther e preparou para alguma função que Deus pudesse ter para ela. Só que talvez eles não pudessem imaginar que a função seria tão elevada, função de rainha. Deus pode estar querendo preparar você para uma grande função. Não começa por aí, com a sua ganância e sonhos de grandeza. Você tem que ser fiel e se preparar. Em 1 Timóteo 3, nós encontramos na Bíblia a orientação do apóstolo Paulo. Se você quer ser um líder, muito bem, Deus não vai lançar em rosto, mas é necessário que se prepare. Meu irmão, para ser um líder, você tem que ter muito amor. Para produzir frutos, você vai ter que investir em pessoas, amar pessoas, orar por elas, e você vai ter que transmitir conteúdo para as pessoas. Isto é um trabalho abençoado. Para conseguir frutos e resultados, você vai ter que trabalhar, investir. Claro que vai ter o galardão na eternidade, mas aqui os frutos só vão aparecer se você se preparar. Você quer ser líder, quer ser uma pessoa grandemente usada por Deus, você quer ser uma mulher que honre o Senhor, claro que não vai ficar namorando por aí, perdendo tempo em fofoquinhas do celular. Você vai se preservar. A gente tem que ensinar isso para as meninas, desde meninas. Hoje não é nem jovem adolescente, não. Hoje é menina. A gente tem que ensinar o valor da virgindade, de se preservar, não ficar se dando, se mostrando de qualquer jeito. Ela tem que se preservar para alguma coisa que Deus tenha preparado para ela. Todo o nosso investimento em pessoas vale a pena. Depois a gente vai receber os frutos disso. Os pais que investem nos filhos, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Vale a pena investir em pessoas. Transmita, dê o que você tem. Investindo em pessoas, os frutos vão ser muito agradáveis a Deus. Este foi o trabalho do Mordecai com a Esther e deixou o exemplo para nós, algo muito sublime. Meu irmão, receba essa lição.